Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 15, até o verso de número 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Podemos assentar? Louvado seja Deus. Amados, nós iniciamos aqui, na semana passada, uma série de ministrações, cujo tema é escolhas. E quando nós falamos de escolhas, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos deu o direito de fazer escolhas. Deus nos deu esse privilégio. E nós falamos aqui, vimos na primeira ministração, que de acordo com especialistas é possível uma pessoa tomar até ou fazer até 35 mil escolhas num único dia. E comentamos sobre isso. Todo instante, irmãos, nós estamos fazendo escolhas. E muitas vezes, por fazermos tantas escolhas, todos os dias, nós começamos a agir no automático. E muitas vezes não paramos para pensar nas consequências de cada escolha que nós fazemos. E foi justamente por isso que nós iniciamos a série na semana passada, falando sobre as escolhas e as consequências, baseado lá no texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7, quando Paulo diz: porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, Paulo está dizendo, tudo que eu planto, eu colho. Então aquilo que eu decidi, ou aquilo que eu escolhi plantar, é aquilo que eu vou colher. E a palavra de Deus, então, irmãos, nos ensina que todos os homens, toda a humanidade, um dia vai comparecer diante de um trono de julgamento. E a Bíblia diz que nesse trono de julgamento nós seremos julgados pelas obras que nós fizemos, por aquilo que nós fizemos, pelas escolhas que nós tomamos. E com base nisso, então, irmãos, nosso objetivo com esta série é trazer um despertamento, chamar a nossa atenção sobre a importância das nossas escolhas, sejam as mais simples ou as mais complexas e difíceis. Todas as escolhas que fazemos, elas então trarão consequências, boas ou ruins. E nós vamos iniciar então, falando nessa noite, sobre a obediência. Então, o tema de hoje dessa ministração, com base nessa série Escolhas, é escolha obedecer. Escolha obedecer. Depois que Deus criou o homem, Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida nas suas narinas. Deus então coloca o homem num jardim, que o próprio Deus havia preparado. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. No verso 9 diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista
e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus ele criou o homem, ele preparou um jardim e colocou o homem nesse jardim. Mas depois o texto diz assim: e Deus ordenou. No comentário bíblico Wiersbe, há uma afirmação, a seguinte afirmação: todo privilégio traz responsabilidade. Foi um privilégio para o homem estar no jardim. Deus criou o homem, Deus criou o jardim e colocou o homem no jardim. Ou seja, era um lugar de delícias. Era um lugar onde havia toda espécie de árvores frutíferas. Era um lugar maravilhoso. E o homem foi posto ali. Ou seja, foi um privilégio. Mas Deus ordenou. E o que Deus ordenou ao homem? Deus colocou o homem no jardim e deu uma ordem para o homem, e o homem precisaria fazer uma escolha: obedecer ou desobedecer. A primeira coisa que eu quero falar sobre essa escolha de Adão é que a escolha não era apenas entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Quando a gente presta atenção, irmãos, no texto que Deus fala com Adão, diz assim, no verso de número 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, irmãos, a escolha que Deus deu para o homem, para Adão, é: você escolhe entre comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comer de todas as árvores do jardim. Não eram apenas duas árvores, eram todas as árvores versus uma única árvore. E por que eu estou falando isso, irmão? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas que escolhem desobedecer a Deus, elas agem e tentam se justificar como que se aquela ordem que Deus deu para elas fosse impossível de ser obedecida. Elas dizem: olha, eu desobedeci a Deus, mas também, olha que ordem que Deus me deu, também Ele deu essa ordem, por isso eu desobedeci. Outros agem, irmãos, como se não tivesse escolha. Não, eu desobedeci a Deus porque não tinha outra escolha. Irmãos, e sempre haverá escolhas. E mais do que isso, sempre que Deus nos dá uma ordem, Ele também nos dá condições de obedecer a ordem que Ele deu. Deus nunca vai exigir de nenhum de nós, irmãos, aquilo que nós não possamos fazer. Deus nunca vai exigir de nós algo que esteja acima da nossa capacidade. E é isso que esse texto nos mostra. Veja, quando Adão desobedece a Deus, ele reage como se não tivesse escolha. Mas Deus deu a escolha. E ele tinha infinitas alternativas para se alimentar de outras árvores e não comer daquela árvore do conhecimento. E a escolha que ele fez foi justamente, ele optou por aquela árvore. Ele decidiu por aquela árvore que Deus havia prometido. Adão tinha condições de permanecer no jardim, irmão, sem experimentar daquela árvore. Não ia fazer falta para ele, porque ele tinha tantas outras coisas para se alimentar, para comer, e ele não precisava comer daquela árvore especificamente. Outro motivo, irmãos, pelo qual nós devemos escolher obedecer a Deus, além de Ele nos dar condições de obedecer, nos dar opção para obedecer, é que
As ordens de Deus são sempre boas e só trazem benefícios. Deus nunca vai pedir para nós algo que seja ruim. Deus nunca vai nos dar uma ordem de algo que vai nos prejudicar. Mas sempre que Deus nos dá uma ordem, irmãos, é para o nosso bem. Sempre que Deus nos dá uma ordem a obedecer, é visando o nosso próprio benefício. Então, a serpente, que é Satanás, que é o diabo, ela estava ali no jardim e ela colocou na mente de Adão e Eva a ideia de que a ordem que Deus deu não era boa. Quando ela pergunta, qual ordem que Deus os deu para vocês, para não comer de nenhuma árvore? A Eva disse, olha, nós podemos comer de qualquer árvore, mas dessa árvore nós não podemos comer. E aí a serpente disse, olha, vocês podem comer, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus. Ou seja, a serpente estava tentando colocar na mente da mulher de que a ordem que Deus deu não era a melhor ordem, não era uma ordem boa para ela. A serpente estava tentando colocar na mente da mulher que o que Deus proibiu ela de comer, aquela era a melhor árvore. Ou seja, Deus estava ordenando que eles fizessem algo que não era o melhor. Haveria um benefício maior se eles comessem. É isso que a serpente está dizendo. E isso levou Eva a comer do fruto e oferecer daquele fruto também para o seu marido, para Adão. E ambos comeram. E por causa disso, eles experimentaram uma consequência terrível, que foi a morte. A morte entrou na humanidade por causa dessa atitude de desobediência. Os irmãos lembram que eu falei aqui na semana passada que as consequências, muitas vezes, das nossas escolhas não atingem somente a gente. Atinge a nossa família, atingem a nação, ou atingem gerações futuras. E a atitude, a escolha de desobediência de Adão trouxe consequências para toda a humanidade. É por isso que Paulo fala, né? O pecado entrou por um homem. E o pecado então se espalhou, a morte veio por causa do pecado e a morte se espalhou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por causa da atitude de escolha errada de Adão, toda a humanidade passou a experimentar o sofrimento. Toda a humanidade passou a experimentar e enfrentar este inimigo tão assustador que é a morte. Quando a gente olha também, irmãos, para um outro exemplo da Bíblia, que está em Gênesis também, no capítulo 6, a Bíblia diz ali que Deus falou com Noé: Noé, faça uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E quem estiver na arca será salvo, mas quem não estiver dentro da arca vai morrer. Todo ser que respira vai morrer no dilúvio. Amados, e quando Noé está diante daquela ordem de Deus, ele tinha duas escolhas: obedecer ou desobedecer. E o inimigo levantou pessoas, enquanto Noé fazia a arca, para zombar de Noé. As pessoas tinham Noé como um louco. As pessoas tinham Noé como um homem lunático, maluco. Porque Noé estava fazendo um barco, um navio de madeira, de aproximadamente quase 150 metros de comprimento, por 30 metros de largura, por 15 metros de altura. 3 pavimentos. Imagine, irmãos, Noé construindo aquela monstruosidade no meio do nada. Um navio em terra seca.
As pessoas passavam por Noé e diziam: você está maluco, você está louco, você é um lunático, você é desregulado da cabeça. E quando as pessoas vinham falar com Noé, é bem possível que em determinadas situações Noé tenha pensado: é loucura mesmo isso que eu estou fazendo. E ele tinha a escolha de obedecer ou desobedecer. E assim como a ordem dada no Éden, assim também era a ordem dada a Noé. Se você obedecer, você vai ter vida. Se você não obedecer, você vai morrer. Mas no jardim do Éden, o homem desobedeceu. E ele passou a provar a morte. E se Noé tivesse escolhido também, assim como Adão, dar ouvidos às pessoas que o chamavam de maluco, dar ouvidos às pessoas que estavam chamando ele de louco, e Noé parasse a construção da arca, o que ia acontecer, irmãos? Noé ia perecer com todos os outros homens que pereceram. O dilúvio ia vir, e toda a raça humana ia perecer. E olha como foi abençoada a escolha de Noé, porque Noé escolheu construir a arca. E a princípio ele salvou apenas a sua casa. Mas quando a gente olha para a história, a humanidade só está aqui hoje por causa de Noé. A escolha que Noé fez com que a humanidade permanecesse. Senão a humanidade seria extinta. Porque todos os homens pereceram no dilúvio, mas Noé e a sua casa, os seus 3 filhos, sua esposa, as suas noras, foram salvos do dilúvio. E só depois do dilúvio é que os filhos de Noé geraram filhos. E da descendência dos filhos de Noé, a terra foi habitada. Então veja, irmãos, a importância de uma escolha. A escolha de Noé poderia trazer vida ou poderia trazer morte. E como Noé escolheu obedecer, ele trouxe vida. A escolha trouxe vida. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, sempre que alguém pecasse, e o que é o pecado? Pecado, de acordo com o dicionário, é transgredir as leis divinas, ou violar os mandamentos. Então, pecado é escolher desobedecer. Isso é pecado. Se eu escolho desobedecer a Deus, eu estou pecando. E no Antigo Testamento, Deus instituiu uma lei que sempre que alguém pecasse, essa pessoa teria que ir ou lá no tabernáculo, ou depois mais adiante no templo em Jerusalém, e levar um animal. A pessoa pecou, ele tinha que separar um animal, ou um cordeiro, ou um bezerro, ele tinha que levar esse animal lá para o sacerdote, e o sacerdote ia degolar aquele animal, e espargir o sangue ali sobre o altar, e oferecer aquele animal em holocausto, ou seja, aquele animal ia ser queimado, ali diante do altar. E os homens começaram a fazer isso. A pessoa pecava, tirava lá um cordeirinho do rebanho, viajava até Jerusalém, ou até Siloé, no templo do tabernáculo, chegava para o sacerdote e dizia: olha, eu pequei, e eu trouxe uma oferta pelo meu pecado. E aquele animal era degolado, o sangue dele era espargido, o sangue dele era derramado, para expiar a culpa do pecado daquela pessoa, da desobediência. Então, cada vez que a pessoa desobedecesse, ele levava um animalzinho para lá, e o animalzinho morria. O animal inocente morria, por quê? Porque o homem pecou. Mas com o passar dos anos, esse ritual, irmãos, foi ficando tão automático, que as pessoas não pensavam mais na questão do pecado. As pessoas pecavam naturalmente e levavam os bichinhos para morrer.
E chega num ponto em que Deus usa o profeta Isaías, lá no capítulo 1 de Isaías, e verso 11, olha o que Deus diz para o povo: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Deus está dizendo para o povo: eu estou cansado disso, eu estou exausto disso, estou farto disso. Por quê, irmãos? Porque muitos animais eram sacrificados todos os dias ali naquele altar. Muita gente vinha trazendo o seu animalzinho para ser sacrificado, e muitos animais morriam todos os dias ali. O sangue era derramado todo dia ali. E Deus fala com Isaías e diz: eu estou farto disso. Eu estou cansado. Por que me serve esse sacrifício que vocês estão oferecendo? Aí quando chega lá no verso 19 de Isaías 1, verso 19 e 20, Deus fala o seguinte com o povo: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, ou seja, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem ou forem rebeldes, forem desobedientes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus está dizendo para o povo: o que eu quero não é o cordeirinho morto, eu quero que vocês me obedeçam. Vocês perderam a essência do mandamento. Eu estabeleci o sacrifício não para que tivesse uma multidão de animais sendo sacrificados, mas para que vocês não desobedecessem. Foi por isso que eu estabeleci isso. É para que cada um de vocês pensasse que um animal inocente está morrendo por causa de você. E que por causa disso, você pensasse melhor nas escolhas que você está fazendo e você escolhesse obedecer ao invés de desobedecer. E aí, irmãos, Deus levanta também o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Deus usa o profeta Samuel para falar com o rei Saul, e olha o que Deus diz para o profeta, pelo profeta Samuel ao rei Saul. Se vocês Deus fala com Saul o seguinte: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está dizendo: olha, vocês têm feito a escolha errada. Ao invés de vocês escolherem obedecer, vocês estão escolhendo sacrificar, porque vocês escolheram desobedecer. Então Deus está dizendo: revejam as suas ações, revejam as suas escolhas, porque eu não me alegro no sacrifício que está sendo oferecido, mas me alegro na obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O salmista Davi, irmãos, no Salmo 51, que é um salmo de confissão e arrependimento, né? Nós sabemos que esse salmo Davi escreveu depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado com Betseba. E Davi, nesse salmo, irmãos, ele diz lá no verso 16 e 17 do Salmo 51, ele diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Ou seja, Davi, irmãos, ele entendeu que Deus não queria sacrifício, ele queria arrependimento. Ele não queria o sacrifício contínuo pelo pecado, mas ele queria a obediência a Deus. É isso que Deus desejava. E muitas vezes, irmãos, a gente tem agido como esses homens do Antigo Testamento, não é verdade? Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Não precisa mais da gente trazer o cordeirinho aqui para a igreja, para ser sacrificado.
Não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus já foi morto pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já foi sacrificado. E o sacrifício dele perdoa os pecados da humanidade. E às vezes, irmãos, por causa disso, nós temos sido tão inconsequentes nas nossas escolhas, que a gente começa a pensar que Deus está se agradando da gente vir na presença dele e pedir perdão de pecado. A gente começa a pensar que Deus está achando bonito eu vim todo dia na presença dele e dizer: Senhor, me perdoa de novo porque eu cometi o mesmo pecado. No outro dia eu volto e digo: Senhor, me perdoa de novo porque eu errei de novo nesse mesmo pecado. E no outro dia eu volto e digo: Senhor, me perdoa de novo porque eu cometi o mesmo pecado. Irmãos, não é isso que Deus tem prazer. Deus tem prazer em que você obedeça. Deus tem prazer em que nós obedeçamos e não no nosso sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o que João diz, irmãos, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1 e 2. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai. Veja, irmãos, a maneira como João escreve, ele está dizendo: irmãos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se pecarem, nós temos um advogado. E depois no verso 3 ele diz assim: nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Então João está dizendo: irmãos, se nós conhecemos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. Mas como ninguém é perfeito, a não ser Jesus, nós vamos falhar. E quando nós falharmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então o que ele está querendo nos ensinar, irmãos, é que nós precisamos repensar nossas escolhas. Porque nós estamos no tempo da graça e as pessoas acham assim que graça é autorização para viver pecando. E não é. Embora o Cordeiro já foi morto na cruz, Jesus já sacrificou-se a si mesmo para a remissão dos pecados, mas ele não sacrificou-se a si mesmo, irmãos, dando para mim e para você carta branca para você ficar pecando. O sacrifício dele custou caro, custou o preço de sangue, custou a vida dele. E o que ele quer, irmãos, é obediência. O que ele quer é obediência. É esse o propósito de Deus. Irmãos, em Gênesis 22, nós temos um dos mais impactantes exemplos de uma escolha difícil. Gênesis 22. Abraão havia esperado o cumprimento da promessa de ter um filho por 25 anos. Depois de 25 anos de espera, Deus deu a ele e a Sara o Isaac. O Isaac nasceu e o Isaac agora já estava adulto. Eu pesquisei, irmãos, e não há consenso entre os historiadores e comentaristas bíblicos sobre quantos anos Isaac tinha quando Abraão levou para o sacrifício. Mas entre as opiniões dos comentaristas estudiosos da Bíblia, Isaac tinha entre 14 e 37 anos. Então, se considerarmos a idade mais nova, ele já era um adolescente. Não era uma criança pequenininha, ele era um adolescente. E se considerarmos a última idade, ele já era um homem. E por que eles se baseiam nisso? Tendo em conta o nascimento de Isaac comparado com Ismael, e depois da morte de Sara, que morreu com 127 anos, ou seja, ela teve Isaac com 90 anos de idade. E ela morreu com 127. E a morte de Sara está descrita no capítulo seguinte, no capítulo 23 de Gênesis. Então os estudiosos dizem, é nesse intervalo, mas ninguém sabe precisar quando. Mas Deus pediu Isaac, num tempo Deus pediu Isaac, não sabemos se ele tinha 14, se ele tinha 20, se ele tinha 25, se ele tinha 30, mas Deus pediu.
Irmãos, que escolha difícil essa de Abraão, né? Obedecer a Deus e sacrificar o filho, o único filho, ou poupar o filho e desobedecer a Deus. Que escolha? Ele diz: ou eu agrado a Deus e mato meu filho, ou eu preservo meu filho e desagrado ao Deus. Que escolha? E Abraão decidiu levar o filho para o sacrifício. E ele foi. 3 dias de caminhada. Chegou no monte que Deus mostrou para ele. Disse para os servos: fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos lá sacrificar, depois nós voltaremos. E ele foi com Isaac. Irmãos, e eu não sei se você já parou para pensar, a ordem que Deus deu para Abraão é: ofereça Isaac em holocausto. Os irmãos lembram que Isaac perguntou para Abraão quando estava indo lá para o sacrifício: pai, temos aqui o quê? A lenha, o fogo, mas e a oferta? É porque além de matar, ele tinha que queimar. É por isso que tinha lenha, por isso tinha fogo. Abraão precisava primeiro imolar e depois queimar o corpo do filho. Era algo difícil, mas ele decidiu, ele escolheu, irmãos, obedecer a Deus. Mas quando Abraão chegou para o sacrifício, nós conhecemos a história. Ele levantou o cutelo para imolar o filho. Deus falou: não faças isso, porque agora eu sei que tu me amas. E Deus providenciou um cordeiro. Abraão olhou para trás, tinha um cordeirinho lá preso, nos galhos lá. E Deus falou: sacrifica o cordeiro, que é a figura de Cristo, né? O Cristo que morreu em nosso lugar. Mas irmãos, o que Deus estava querendo de Abraão não era o sacrifício de Isaac, mas era a obediência de Abraão. A escolha que Deus deu para Abraão não é que Deus queria que ele sacrificasse Isaac, mas que Abraão obedecesse a Deus. Nós dissemos isso aqui: nenhuma ordem de Deus é para o nosso mal. Você acha que Deus brincou com Abraão? Olha, 25 anos esperando a criança, nasceu a criança, cresceu a criança, agora a hora que ele está prestes a realizar o sonho dessa criança se casar e gerar as nações, Deus vai pedir ele de volta? Nada daquilo, irmãos, que Deus pede é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então, esse texto, essa mensagem, traz para nós a seguinte ideia: escolha obedecer a Deus, porque você sempre vai viver o melhor. Amém? Louvado seja Deus. Coloque-se em pé nesta hora. Vamos orar. E eu quero finalizar pedindo para que você olhe para o irmão do lado. Eu não faço isso, não costumo fazer, mas hoje eu quero que você faça. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: escolha obedecer. Amém? Escolha obedecer. Que você pense sobre isso. Que você saia daqui nesta noite decidido a obedecer a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esta noite, por esse privilégio que temos de estar aqui na tua presença, Senhor, para adorarmos a ti, para oferecermos o nosso culto de louvor, de gratidão, de adoração, de honra, porque tu és digno. Ó Deus, diante da tua palavra nós estamos, ó Deus, aprendendo que nós devemos escolher a obediência a Deus, porque a obediência a Deus traz vida, a obediência a Deus só traz benefícios. Ó Deus, então que nós tenhamos consciência de que a melhor escolha é te obedecer. Ainda que às vezes pareça, Senhor, algo tão difícil, ainda que pareça às vezes, Senhor, algo tão, Senhor, complicado, mas que nós tenhamos essa certeza: a obedecer a Deus é o melhor que eu posso fazer.
Pai, que o Senhor venha honrar vidas aqui, Senhor, que estão em obediência a Ti. Que o Senhor possa, Senhor, trazer resultados, que o Senhor possa trazer bênção na vida dessas pessoas, que decidiram Te obedecer, que decidiram Te honrar e que decidiram, ó Deus, glorificar o Teu nome. Pai, no nome de Jesus nós oramos a Ti, agradecidos. Amém, Jesus. Amém.